Saudações, pessoal. Aqui no meio dos estudos, a gente um pouquinho refletindo dessa ligação da terapia floral com a acupuntura, e aí me veio um insight de falar um pouquinho sobre floral e alguns pontos de acupuntura, né? E aí, estudando aqui um pouquinho sobre o floral específico, um floral chamado Impatiens, a gente consegue observar que as pessoas no estado negativo, Impatiens, ela tem grande dificuldade de lidar com as pessoas que o cercam, elas têm preferência em trabalhar e pensar sozinho, né? E muitas vezes são taxados como pessoas impacientes, né? Nesse estado negativo, a gente tem justamente a lição da planta para tratar esse sujeito, né? Ele demonstra características agressivas, relata impaciência, relata dificuldade em lidar. Então ele busca ritmo. Ele tem a lição de vir e interagir e respeitar. Ele é aquele sujeito em que, quando uma pessoa está ao lado dele fazendo uma atividade, ele não tem muita paciência, ele toma para si, né? Ele resolve os problemas, né? Então, o floral Impatiens, ele vem com essa função, né, de tratar exatamente esses ritmos. Muitos desses sujeitos, quando estão nessa característica, nessa agressividade, nessa impaciência, eles chegam a ter desequilíbrios e demonstrar sintomas, principalmente de dor nos ombros, né? Porque isso desequilibra a função do fígado, especificamente. Então a gente consegue ver que esse floral ele tem uma ligação muito interessante com o fígado. Pensando na acupuntura, a gente tem pontos, além dos meridianos do fígado, para tratar os desequilíbrios energéticos do fígado, mas a gente tem um ponto especial, que na verdade pertence ao meridiano da bexiga, mas é um ponto, uma sequência de pontos chamados Beishus, né? Especificamente o bexiga 18, o Ganshu, ele trata essas desarmonias, essas alterações energéticas do fígado, né? Então o bexiga 18, ele refresca o calor do sangue e ele regula o Qi, afastando a umidade. Quando a gente vai entender a indicação do ponto, a gente consegue perceber que eles tratam insônia e principalmente a agitação mental, tá? Ele trata os desequilíbrios do ponto. Então quando a gente consegue juntar o floral, né, o Impatiens, junto com o tratamento de acupuntura específico nesse ponto bexiga 18, a gente tem conseguido tratar com melhor efetividade esses pacientes, uma vez que a mente ela se acalma e esse paciente consegue se tranquilizar. Essa impaciência ela também tende a se equilibrar, ele volta a entrar no ritmo, ele volta a entender e a aceitar o ritmo de cada pessoa. Uma vez que esse sujeito com essas características, quando em estado de equilíbrio, eles são grandes chefes, eles são grandes professores, eles têm a paciência, eles têm o ritmo de entender e explicar e transformar as tarefas. A intenção desse videozinho é justamente a gente fazer essa relação, acupuntura, terapia floral. Espero que eu tenha sido um pouco claro, né? Justamente no uso do Impatiens com o ponto bexiga 18, para equilibrar e melhorar as funções do fígado, tá? Mais para frente a gente vai falar um pouco mais de alguns outros florais e de outros pontos de acupuntura e dividir um pouquinho de experiência com todos, tá? Obrigado e até a próxima.